Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição, começa agora. O corte de gastos do governo federal tira 10 bilhões de reais do programa de aceleração do crescimento e outros 10 de emendas parlamentares. O ajuste deve afetar investimentos locais. Famílias também cortam gastos, endividamento persiste e mesmo quem tem emprego e já cortou o supérfluo descobre novas formas de esticar o salário até o final do mês. Processos por assédio moral se acumulam na Justiça do Trabalho. Os casos mais comuns são cobrança exagerada de metas irreais, bullying e perseguição. Sistema Único de Saúde amplia a cobertura de terapias alternativas. A lista passou de 5 para 19 modalidades, incluindo reiki, musicoterapia, arte-terapia, meditação e yoga. As práticas reduzem a necessidade de atendimentos mais caros. Na entrevista da semana, o assunto é o foro privilegiado. A gente foi entender por que existe o foro privilegiado e no que ele se transformou na prática aqui no Brasil. E os movimentos nacionalistas russos querem que Moscou exija dos Estados Unidos a devolução do Alasca, vendido em 1867. A gente começa falando do seu bolso. Olha, deixar o orçamento em ordem está cada dia mais difícil. Para muita gente já não é mais uma questão de cortar os supérfluos, mas de repensar o modo de vida. Pois é, deixar o carro em casa, trocar o restaurante pela marmita, ficar atento ao desperdício de energia. Vale tudo para economizar e fechar o mês no azul. Adriana mudou de casa, trocou o endereço longe do trabalho por um bem mais perto e passou a levar marmita. Tudo para as contas caberem no orçamento. Hoje eu moro a 3 quilômetros do trabalho, é bem próximo. O meu custo é muito menor com relação ao combustível, não tem pedágio. Manutenção do carro é um pouco mais tranquila com relação a isso. Então eu acabei economizando aí 50%. E isso não aconteceu só com a Adriana, não. Lá em casa muita coisa a gente cortou. A supérfluo cortou. Então a gente fica com o básico, né? Tem que procurar, pesquisar, comprar um produto em cada lugar, onde tiver promoção. Mensalmente, o DIEESE divulga uma estimativa de quanto deveria ser o salário mínimo para atender às necessidades básicas de uma família com 4 pessoas. Em fevereiro, o valor do salário mínimo ideal deveria ser de R$ 3.658,72, quase 4 vezes o valor do salário mínimo atual. Em São Paulo, o valor médio de uma cesta básica é de R$ 435, que corresponde a mais de 50% do valor do salário mínimo. Não dá para manter uma família de jeito nenhum. Para fechar o mês no azul, não tem milagre. Se você ganhar 1.000, não vou falar tente gastar 1.000, gaste 800 e guarde 200. Eu sei que não é fácil. A parte mais importante para você conseguir cortar gasto, a primeira coisa é listar os gastos. Tem várias coisas que você pode remodelar para fazer com que sua vida financeira fique muito melhor. E com um detalhe, ainda te sobre dinheiro para você poupar. Para promover a saúde e prevenir problemas, o Ministério da Saúde aumentou de 5 para 19 o número de terapias alternativas oferecidas pelo SUS. Pense em uma pessoa bem disposta. É Dona Olindina, 82 anos. Fiz 15 caminhadas, ainda fiz a aula, né? Não sinto nada, não sinto canseiro, não sinto nada. Tudo isso depois de começar a fazer ginástica na praça do bairro, com os agentes de saúde. A dança circular, que reúne a vizinhança, é uma das terapias alternativas que o SUS passa a oferecer. Agora, a lista cresceu de 5 para 19 modalidades, incluindo ainda reiki, musicoterapia, arte-terapia, meditação, yoga e chantala. O dinheiro vem do Ministério da Saúde, mas as prefeituras é que fazem o gerenciamento. Foi em 2006 que as terapias alternativas começaram a ser oferecidas no SUS. E de lá para cá já deu para perceber que quanto mais gente dança aqui, menos gente espera atendimento nas unidades básicas de saúde. Uma vez que nós trazemos as pessoas para estar aqui interagindo uma com a outra, além de melhorar todo o aspecto emocional, o físico, ela também previne as doenças. Eu tenho um problema no joelho. Eu ficava só em casa, só sentado, sabe? Depois que comecei a fazer isso aqui, melhorou 80%. Com o remédio do movimento, a dona Helena deu adeus às dores. Tenho diabetes, mas eu não sinto nada, eu sou amiga dela. Chego disposta e saio disposta, mais ainda. Muito bem.
Uma lei do ano passado estabelece que o responsável por um menor de 12 anos tem direito a substituir a prisão preventiva pela domiciliar para cuidar dessa criança. Pois é, foi isso exatamente o que aconteceu com a ex-primeira-dama do Rio de Janeiro, Adriana Anselmo. A gente precisa ver agora se o judiciário vai continuar esse comportamento de privilegiar ricos e importantes em detrimento dos pobres, né? Essa decisão pode ser importante, né, se ela de fato abrir o caminho para que outras detentas consigam o mesmo. O número de mulheres presas no Brasil é hoje 6 vezes maior do que era no início dos anos 2000. Mais da metade foi detida por associação ao tráfico de drogas, quase sempre em posições de pequena importância. E a metade tem de 18 a 29 anos. A prisão, ela acaba revoltando, né, a mulher, ela acaba revoltando a família. Então, muitos filhos até perdem os vínculos com a mãe, mesmo quando elas saem da prisão. Muitas mulheres não são mais reconhecidas como mãe por aquela criança. A estimativa é que 80% das presas tenham filhos. 4 em 10 sequer foram julgadas. É o caso da ex-primeira-dama do Rio de Janeiro. Adriana Anselmo é acusada de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa pela Força Tarefa da Lava Jato. Ela estava em regime fechado desde o dia 6 de dezembro até a tarde de ontem, quando foi autorizada a cumprir a prisão preventiva em casa. Do mesmo modo que você pensa nos filhos desse casal que estão lá, né, e que não tem culpa de terem os pais envolvidos nessas tramas e que estão lá sem alguém que possa garantir a rotina, os cuidados com eles, não é um retrato que mostra a realidade geral das mulheres presas, não é? Porque realmente elas não têm condições, muitas não têm condições de postular isso, não têm filhos com condições de postular isso, e aí acaba essa situação de abandono e o ciclo da violência se ampliando. Inúmeras leis e tratados internacionais beneficiam mães brasileiras que respondem processos na justiça. Para pedir a prisão domiciliar de Adriana Anselmo, esposa do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que também está preso, a defesa se baseou na lei do Marco Legal da Primeira Infância, que tem como objetivo proteger crianças de até 12 anos. O que a Adriana Anselmo teve, que foi o direito à prisão domiciliar, na verdade ele se aplicaria à maioria das mulheres que estão presas, porque a maioria delas tem filhos. Mas a gente observa que os juízes sequer utilizam essas questões de gênero, se a mulher é mãe, se a mulher tem filhos, qual é a idade dos filhos, sequer sabem onde estão esses filhos, com quem ficaram depois que as mulheres foram presas. Que todos os filhos possam exercer o direito de receber os cuidados básicos, pelo menos na primeira infância, com a presença dos seus responsáveis, seja pai ou seja mãe. A questão que fica é que condições essas mulheres têm de realmente garantir a segurança e a formação dessas crianças, né? Também é necessário ampliar essa assistência, né, para que a criança esteja de fato protegida. Vamos mudar de assunto. O número de processos trabalhistas por assédio moral tem aumentado no Brasil nos últimos anos. Aqui em São Paulo, o Tribunal Trabalhista da 2ª Região recebeu mais de 6 mil processos só nos 2 primeiros meses de 2017. Daniela sofreu bullying no trabalho, dos colegas e da própria chefe. Inicialmente, o problema que eu tive foram alguns apelidos, né, coisas relacionadas à minha aparência, a forma de eu me vestir e tudo mais. A princípio era algo inocente e depois a minha chefe, por meio desses apelidos, começou a me tratar de forma pejorativa. A situação piorou. Ela acabou afastada do serviço por conta de uma depressão. No retorno, foi demitida. Agora ela pretende entrar na justiça com um pedido de reparação dos danos. Eu espero que, pelo menos, eles reconheçam que erraram comigo. O assédio moral, ele é caracterizado a partir do momento que atinge a dignidade da pessoa humana. A dignidade humana, ela é muito pessoal. Então, a partir do momento... Por isso que é de caso a caso. Então, dependendo do apelido, vai ser apurado se aquilo passou de ser uma brincadeira e entrou dentro da questão de ordem moral. Dados do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região de São Paulo mostram um aumento expressivo dos processos por assédio moral nos últimos 3 anos. Em 2014, foram 18 mil ações. Já em 2015, quase 27 mil. No ano passado, mais que dobrou o número inicial. Os casos mais comuns são questões de perseguição, cobrança excessiva de metas. Ele deve comunicar o superior hierárquico dele, dizer o que está acontecendo. Ele pode fazer uma declaração de próprio punho e protocolar no RH da empresa. Se nenhuma dessas questões foram resolvidas, aí ele pode procurar um advogado e, dependendo da situação, o advogado pode pedir até a rescisão indireta dele.
Agora a gente vai para outras notícias nacionais. Recordista em processos na Justiça, ex-presidente da Assembleia Legislativa do Mato Grosso é condenado a 21 anos de prisão por desvio de dinheiro. E numa outra notícia, o governo anuncia multas mais elevadas e punições mais severas para os frigoríficos. As multas por irregularidades sanitárias no processamento de carnes e derivados poderão chegar agora a R$500 mil. Antes só atingiam 15 mil. As novas regras anunciadas pelo ministro da Agricultura prevêem ainda a perda de registro do frigorífico após a terceira reincidência em falta gravíssima. E também a necessidade de renovação do selo do CIF, o Serviço de Inspeção Federal, a cada 10 anos. O maior jato de passageiros já fabricado no Brasil faz o primeiro voo em São José dos Campos, no interior de São Paulo. O Embraer E195-E2 pode transportar 146 passageiros e voar 4.500 quilômetros sem escalas, 800 quilômetros a mais do que a versão anterior. Mesmo antes de voar pela primeira vez, a nova aeronave da Embraer já tinha recebido 90 encomendas de companhias aéreas do Brasil e do exterior. O governo de São Paulo assina edital de concessão das linhas 5 e 17 do metrô. O governador Geraldo Alckmin também anunciou a contratação de obras para dar continuidade à extensão da linha 9 da CPTM e a entrega do 11º trem para a linha 7 Rubi. Ex-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, José Riva, é condenado a 21 anos e 8 meses de prisão pela Justiça. Ele é acusado de desviar mais de R$5 milhões do Legislativo do Estado. A condenação é a primeira em cerca de 100 processos a que José Riva responde na Justiça e se refere à Operação Arca de Noé, realizada pela Polícia Federal em 2003. Depois disso, ele já foi preso, sempre por suspeita de corrupção, em 4 outras operações policiais, mas acabou solto por habeas corpus concedidos pelo STF. O ex-deputado ainda não ficará preso desta vez e poderá recorrer da condenação em liberdade. A gente traz para vocês notícias de Brasília. O governo federal anunciou um corte de 42 bilhões e 100 milhões de reais nos gastos para este ano. A gente vai detalhar um pouco como funciona esse corte, né? A maior parte da tesourada vai afetar aí os ministérios, que terão 20,1 bilhões a menos, né, este ano. Esse detalhamento das ações que serão afetadas não foi divulgado ainda pelo governo. Outro corte expressivo virá nas emendas parlamentares, né? As emendas parlamentares são aquele dinheiro que a União reserva no orçamento de todo ano para que nobres deputados e senadores repassem a seus redutos eleitorais sem passar pela discussão e aprovação do plenário das casas. Eles terão 10 bilhões e 900 milhões a menos este ano. Outro corte será feito no PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, iniciado pelo governo anterior, que terá que reduzir 10 bilhões e meio de reais nos investimentos. Aqui também não houve detalhamento de que obras serão afetadas. Outros 580 milhões de reais serão cortados do orçamento do Judiciário e do Legislativo. O governo também pretende arrecadar mais de 10 bilhões de reais com a venda de 4 hidrelétricas que pertenciam à Companhia Energética de Minas Gerais e foram repassadas à União. Esse ajuste, todos esses números aí, tem como objetivo, né, manter os gastos do governo dentro do déficit previsto, né, quer dizer, já é um caixa que não fecha, né, para esse ano, de 139 bilhões de reais. E além do corte nos gastos, o governo acaba com os benefícios fiscais concedidos a mais de 50 setores, a chamada desoneração da folha. A equipe econômica prevê um rombo de 58 bilhões de reais no orçamento deste ano. Para conter esse déficit, setores como o automotivo, hoteleiro, têxtil e a indústria de alimentos não vão ter mais a desoneração em folha. A medida provisória começa a valer em 90 dias. A previsão é que a mudança eleve em 4,8 bilhões de reais a arrecadação do governo. Existe a correção de algumas distorções de política econômica, principalmente na questão da opção para pagamento de tributos em relação à folha que não funcionou, então meramente corrige-se aqui esta distorção. O fim da desoneração preocupa o turismo brasileiro, que tem hoje 10 milhões de empregos diretos e indiretos. Com a volta dos tributos, o setor prevê desemprego e repasse dos custos ao consumidor. Um custo maior para o nosso produto de 5%, talvez ele gere aumentos de custo de 10%, o que pode levar ao desemprego aí de 1 milhão de trabalhadores, ou seja, 10% dos trabalhadores diretos e indiretos do setor de turismo no Brasil.
A política de desoneração teve início no governo Lula como resposta à crise econômica internacional de 2008. Em 2010, os incentivos aqueceram a economia e o PIB brasileiro chegou a crescer 7,5%. Em 2011, no governo de Dilma Rousseff, os incentivos foram ampliados. Esse economista acredita que a reoneração não vai implicar em mais perdas de vagas de trabalho, nem no aumento dos preços dos produtos. Como isso era uma medida que alguns ganhavam e outros perdiam, esses outros setores podem voltar a ter algum tipo de igualdade. Os setores que vão manter a desoneração da folha são o transporte rodoviário coletivo de passageiros, o transporte metroviário e ferroviário de passageiros, a construção civil e a comunicação. Isso porque, segundo o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, esses setores são altamente geradores de mão de obra. A Federação das Indústrias de São Paulo, do Estado de São Paulo, a Fiesp, comemorou o anúncio do governo e classificou a medida de, abre aspas, sensata e responsável que evita um mal maior, fecha aspas. Apenas 1% dos réus com foro privilegiado no Brasil é condenado, segundo o levantamento do Supremo em números, feito pela FGV do Rio de Janeiro. Na entrevista da semana, a gente foi entender por que existe o foro privilegiado e no que ele se transformou na prática aqui no país. A gente conversa hoje com o cientista político Eduardo Viveiros, professor da Estácio. Professor, como funciona o foro privilegiado no Brasil? O foro privilegiado, ele dá a autoridades, desde o vereador até o presidente da República, a condição de ser julgado, processado, enfim, em instâncias diferentes do cidadão comum. Para evitar que haja essa pressão que vem da articulação política regional, local, estadual, nacional, né? Foi criado essa ideia do foro de prerrogativa de função. Na verdade, o que está sendo julgada é a função, né? Não necessariamente a pessoa. Claro, a pessoa cometeu o crime, mas ela, por prerrogativa de função, ela pode ser julgada nessas instâncias diferentes, né? Isso funciona, teoricamente, para favorecer o trabalho da justiça. Na prática, as demandas e as tratativas que os próprios advogados colocam, como embargos, recursos, etc., fazem com que, com o tempo, os processos até prescrevam. Nesse contexto, faz sentido pedir o fim do foro privilegiado, como a gente tem visto em manifestações recentes? O fim do foro privilegiado talvez seja mais uma demarcação, né? Um limite, porque são 37 mil autoridades no Brasil. Você não restringir isso a ministro de Estado, né, ao presidente da República, ao governador, talvez ao prefeito, enfim, não estendendo a tanta gente assim, porque isso dá margem à utilização da prerrogativa como um recurso para escapar das investigações de uma eventual condenação, né? Mas que algum nível tem que ter, principalmente no alto executivo, isso é importante, porque senão também fica aquela ameaça, né? De uma intervenção de um poder judiciário no outro poder, o executivo ou legislativo. Então tem que ter um equilíbrio nisso aí. Falando nessa questão, informação que acaba de ser confirmada, o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, foi condenado a 15 anos e 4 meses de prisão. A condenação em primeira instância foi por corrupção passiva, pela solicitação de recebimentos de vantagens indevidas no contrato de exploração de petróleo em Benim, por 3 crimes de lavagem de dinheiro e 2 crimes de evasão fraudulenta de dívidas. Cunha está preso desde outubro do ano passado na região metropolitana de Curitiba. A decisão é de primeira instância do juiz Sérgio Moro e ainda cabe recurso. A seguir, nacionalistas russos querem que Moscou exija dos Estados Unidos a devolução do Alasca. E mais, juiz federal do Havaí coloca a Casa Branca em xeque e suspende indefinidamente o decreto anti-imigração de Donald Trump. Movimentos nacionalistas da Rússia pedem a devolução do Alasca para Moscou. Hoje faz 150 anos que o Império Russo vendeu o território para os Estados Unidos por um valor que hoje equivaleria a cerca de 120 milhões de dólares. Pois é, na época, 1867, não se sabia a quantidade de petróleo e gás no subsolo do Alasca. Veja outras notícias internacionais.
A Suprema Corte da Venezuela retira a imunidade dos parlamentares do país e autoriza o presidente Nicolás Maduro a indiciar deputados por crimes militares e de terrorismo. A Corte considerou que os parlamentares mereciam perder o direito porque a Assembleia Nacional está em desacato. No ano passado, os parlamentares descumpriram decisão de afastar 3 deputados acusados de fraude eleitoral. Na ocasião, os deputados de maioria opositora desde as últimas eleições consideraram que a decisão da Corte era arbitrária e tinha o objetivo apenas de reduzir a desvantagem dos governistas na Assembleia. Juiz federal do Havaí suspende indefinidamente o decreto migratório do presidente Donald Trump, que proibia a entrada nos Estados Unidos de cidadãos de 6 países de maioria muçulmana. Uma decisão anterior do juiz já proibia a aplicação do veto por um período. Agora, com a decisão, a Casa Branca fica impedida de aplicar o decreto enquanto ele não for decidido em uma corte de apelação federal. Trump alega que a proibição é necessária para garantir a segurança norte-americana. Protestos no México pedem ação das autoridades diante da morte de jornalistas no país. O chefe de redação de um jornal de Veracruz, no leste mexicano, foi o 4º jornalista baleado desde o início de março. O homem, atacado quando chegava em casa, está em estado grave. A polícia investiga se o ataque tem relação com alguma reportagem em que ele trabalhava. Segundo a organização Repórteres Sem Fronteiras, o México é o país mais perigoso da América Latina para o jornalismo. Hora do esporte, boa tarde, Cadu Cortez. Boa tarde, Gabi, tudo bem? Tudo e você? Tudo legal. Salve, Cadu, bem-vindo. Salve, tudo bem, Aldo? Vamos lá, nossa Hora do Esporte começa com um evento muito legal que acontece todo ano. Ontem à noite, no Rio de Janeiro, aconteceu a entrega do Prêmio Brasil Olímpico 2016. Vamos ver como é que foi. 2 nomes inesquecíveis do ano mais importante do Brasil. Isaquias Queiroz, o primeiro atleta a ir ao pódio 3 vezes na mesma Olimpíada, 2 pratas e 1 bronze. Ainda pediu a namorada em casamento e depois dedicou o troféu ao treinador Jesus Morlan, que terá que retirar um tumor no cérebro. Entre as mulheres, Rafaela Silva, ouro no judô na categoria até 57 quilos. Ela está na Geórgia para a disputa do Grand Prix de Tbilisi, por isso gravou um vídeo de agradecimento. O prêmio Ademar Ferreira da Silva foi para o técnico Bernardinho, que se despediu da seleção brasileira de vôlei com o ouro olímpico e fez um apelo para que o esporte seja visto com mais carinho no país. E os aplausos receberam Rosimar Coelho Neto, Lucimar Aparecida de Moura, Thaísa Preste e Rosângela Santos, equipe feminina de revezamento 4x100, agora oficialmente medalha de bronze em Pequim 2008. A Rússia ficou com o 3º lugar, mas perdeu o prêmio por doping. E por fim, Thiago Pereira, prata nos 400 medley em Londres 2012, confirmou sua despedida das piscinas. Eu deixo hoje as competições, eu nunca deixo a natação, né? A natação vai ser minha vida para sempre. Tênis, em Miami, os favoritos confirmam e vão. Olha, a gente pode ter novamente uma final entre Roger Federer e Rafael Nadal. Vamos ver. O sonho de conquistar o Masters 1000 de Miami pela primeira vez segue vivo para Rafael Nadal. O espanhol superou o americano Jack Sock por 2-0. Seguro no saque, ele dificultou as ações do norte-americano, mas concentrado, o touro aproveitava que o adversário não encaixava os golpes e comandou a vitória. O adversário será Fábio Fonini, que venceu o japonês Kei Nishikori com surpreendente facilidade. O italiano, conhecido pelo temperamento explosivo, esteve tranquilo nos pontos decisivos. Entre as mulheres, Venus Williams está na semifinal. Ela estraçalhou a alemã Angelique Kerber, a número 1 do mundo. Na próxima partida, vai enfrentar a britânica Johanna Konta. Nas duplas masculinas, revanche brasileira. Bruno Soares, Marcelo Melo. E mais uma vez, ao lado de Lucas Kubot, Melo derrotou Soares e Jamie Murray no desempate, avançando para a semifinal. O mineiro e o polonês chegaram a abrir 7-2, vai até a 10, estando sempre à frente do placar. Em Miami, a dupla do mineiro e do polonês vão enfrentar Brian Baker e Daniel Nestor por uma vaga na final. Hora dos gols da rodada, vamos ver. O São Paulo voltou a vencer Gilberto no segundo tempo e o principal não levou gol e ainda rebaixou o São Bernardo à Série A2. Nas quartas de final, vai pegar o Linense. O Santos entrou em campo contra o Novo Horizontino com apenas um titular, o goleiro Vanderlei, e saiu atrás no placar. Henrique fez 1-0, mas virou o jogo com 2 gols de Kaique e 1 de Thiago Ribeiro. O alvinegro praiano vai decidir em casa a vaga nas quartas de final contra a Ponte Preta, que venceu o Palmeiras por 1-0 e quebrou uma série de 6 partidas de invencibilidade do time de melhor campanha no Paulista. O gol da vitória foi marcado por William Potker. O Verdão vai enfrentar o Novo Horizontino. O Corinthians encerrou com uma vitória tranquila a primeira fase
fase do campeonato. O ataque finalmente funcionou e Jadson também, autor de um dos gols. O Timão venceu o Linense por 3-1. Léo Jabá e Romero completaram o placar para os donos da casa. E Thiago Humberto diminuiu no fim. Confronto na próxima fase diante do Botafogo de Ribeirão Preto. Isso aí, nesse final de semana tem as quartas de final. Valeu, gente. Até amanhã, Cadu. Até amanhã, Obrigado. tchau, tchau. A gente fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Agora tem JC Debate, a gente volta amanhã ao meio-dia. Ótima tarde para você. Tchau.